Olá, olá, seja bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez estou aqui para a glória do Senhor, para poder passar a mensagem que o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração. Amém? Hoje, a palavra que ele veio falando ao meu coração, para a minha vida e para a sua, é cuidado a quem tem dado ouvido, né? Estamos dando ouvido à voz de Deus, ou à voz do nosso coração, ou à voz do inimigo da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui alguns versos da Bíblia, referente ao texto que eu li, né? E vou estar dando as explicações. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limaras do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Esses três versos aí já nos mostram que a serpente, ela é muito intrometida, sem escrúpulo nenhum, né? Ela foi até a Eva. Mas por que ela foi até a Eva? A Eva, ela foi criada para ser auxiliadora de Adão. Ou seja, ela foi criada da costela de Adão, para andar lado a lado com ele, ser uma só carne com ele, mas sendo auxiliadora. Ou seja, a responsabilidade do jardim do Éden naquela época estava toda nas mãos de Adão. Igual vemos aqui no capítulo 2, verso 15 ao 17, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus, ele criou primeiro Adão e pôs sobre Adão a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, de cultivar, de guardar o jardim. E Deus ordenou a Adão para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus instruiu Adão. Logo mais para frente, Deus, ele vê que tem os animais, cada animal ele tem seu par, né? E aí, Deus vai lá e cria a mulher para ser companheira de Adão, porque Deus percebe que não era bom Adão viver só, né? Se todos os animais tinham, né, seu parceiro ou sua parceira, que Deus criara, né, para que fosse procriado, né, a terra, Deus também queria que a terra fosse procriada por homens e mulheres. Só que para isso Deus precisou criar a Eva para ser auxiliadora de Adão, ou seja, ajudadora de Adão, ajudar ele a cuidar da terra e procriar, né? Assim como no verso 18 vem: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Então, Deus vai lá, faz o Adão dormir, um sono profundo, tira a costela do Adão um pedaço e vai lá e forma a Eva, né? Uma mulher idônea, perfeita. E tudo que Deus cria é perfeito, né? Eu já ouvi por diversas vezes, e até mesmo eu já pequei falando que o ser humano é a pior criação que Deus já poderia ter feito. É pecado. Porque Deus cria tudo perfeito. Somos nós que escolhemos o que vamos fazer, né? Porque através dessa queda de Adão e Eva, nós somos conhecedores do bem e do mal. Então a escolha é nossa, né? Não é de Deus. Deus, ele não proíbe a gente de fazer nada. Ele nos deu livre-arbítrio. Então, se fazemos maldade, a culpa não é de Deus, é nossa, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado a quem nós vamos dar ouvido, né? Então, Deus, ele ordenou isso a Adão e criou a Eva. E a Eva sabia o que Deus falou com Adão, porque ela mesma responde à serpente. Porque a serpente, no início aqui, tenta manipular a Eva com uma mentira. Porque ela já afirma: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, a serpente já vem com essa mentira lançando sobre Eva. E Eva já sabia o que Deus tinha dito, tanto é que ela responde à serpente. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocarei neles, para que não morrais. Então, e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a Eva mais uma vez a serpente mais uma vez instiga a Eva a comer do fruto. Mesmo Eva sabendo que não podia, que era uma ordenança de Deus, que Deus falou com ela que ela morreria, a serpente vai lá e mostra para ela o que aconteceria com ela. Ela não morreria matéria-prima, mas ela se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Porque Deus foi ele que criou tudo.
tudo. O bem e o mal pertencem a Deus, né? Ele que criou, ele sabe. Só que Deus, ele é perfeito. Ele sempre prefere o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade. Então Deus, por mais que ele é o conhecedor do mal, ele não faz o mal para a humanidade, para ninguém. Entende? Ele é amor. Quem faz o mal é o inimigo da nossa alma, que fica o tempo todo tentando arquitetar coisas ruins no nosso coração, na nossa mente, pra gente fazer mal contra a vida do outro. Ele sim é que fica com esse papel, porque ele invejou Deus. Tanto é que Lúcifer era o anjo de luz lá no céu, né? Ele tocava louvores pelos estudos bíblicos, assim, algumas coisas que eu já estudei na Bíblia. Ele louvava a Deus, tudo que ele falava saía louvores. Só que ele não se contentou em ser um anjo de louvores, de luz brilhante para Deus. Ele simplesmente invejou todo o bem que Deus tinha, todo o glamour que Deus tem. Tudo louva e adora ao Senhor. Então ele queria ser melhor e mais que Deus. Ele queria receber a adoração que Deus tem. Então ele se rebelou contra Deus e foi expulso, né, do céu, junto com uma terça parte dos anjos que acabou caindo na lábia dele. E aí hoje em dia ele viveu ao redor, tentando lançar sementes malignas sobre a vida das pessoas para conquistar mais almas para ele. Quanto mais pessoas deixarem de servir a Deus, deixarem de seguir a Deus, deixarem de fazer o bem, mais pessoas ele vai ter ao lado dele. Só que aí é que tá. Eu e você que escolhemos. O que a gente quer? A gente quer ouvir e obedecer a voz do Senhor? Ou a gente quer ouvir e obedecer a voz de Satanás? A salvação, ela é individual e ela é pela graça de Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, antes mesmo que nós fôssemos feitos. Jesus nos resgatou dos nossos pecados. Ele se deu como cordeiro vivo naquela cruz do pecado. E perdoou o nosso pecado, nossas transgressões. Então, a escolha, se a gente vai sermos filhos ou filhas obedientes ao Senhor e sermos salvos em Cristo Jesus, é minha e sua. Vai depender somente de mim e de você. Se você vai fazer o bem até o último dia da sua vida, com certeza o galardão está no céu, já ao lado do Pai. Agora, se você pretende fazer o mal, com certeza vai estar com o inimigo. Ah, Gabriela, mas Jesus já pagou o preço ou já perdoou o nosso pecado? Já. Todos os nossos pecados e transgressões estão perdoados. Porém, as consequências dos nossos pecados e transgressões, nós não vamos deixar de colher. Aí é que tá. Você e eu vamos colher consequências dos nossos pecados, nossas transgressões aqui na terra. E, dependendo da quantidade do que fizer, se agravar ou ferir ao Senhor, talvez eu e você não sejamos salvos. Perdemos a salvação da graça, devido aos pecados cometidos. Isso é muito sério. E as pessoas não acreditam, Jesus está voltando. Estamos vivenciando nos últimos tempos. Ah, mas eu escuto que Jesus está voltando desde a época da minha bisavó. Tá, beleza. A gente não sabe o dia nem a hora, mas se for para pensar as coisas que estão acontecendo no mundo, tá na Bíblia. Quem lê Bíblia, quem procura estudar as Escrituras, vai entender que as profecias estão se cumprindo e que a qualquer momento Jesus pode voltar. Eu posso contemplar a volta de Cristo vindo nas alturas, ou eu posso contemplar a vinda de Cristo para mim individual, porque todos os dias morre uma pessoa. Eu não sei, eu tô aqui falando agora, neste momento, pode ser que daqui a 1 minuto eu morra. Então Jesus voltou para mim primeiro. E aí que tá, para onde vai a minha alma? Será se eu vou viver com Deus? Ou será se eu vou ir pro inferno? Existe céu e inferno e ninguém acredita, mas existe. Eu nunca fui em nenhum dos dois, mas eu acredito no que a palavra do Senhor fala. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo, não é possível que tudo que está escrito aqui seja mentira, porque está se cumprindo. E foi escrita bem antes mesmo de eu ter nascido, de eu ter sido gerada aqui na Terra, de Cristo ter descido aqui na Terra. Então, que a gente possa despertar para a voz do Senhor, que está nos dando oportunidade todos os dias de nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida digna, uma vida de caráter, uma vida que agrade ao Senhor. Vamos lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui está nos mostrando que mesmo Eva, sabendo o que Deus tinha falado com ela e com Adão, ordenado a eles para não comer, falado com Adão, né, que no caso, o Adão que falou com Eva. Penso eu, né, não detalha isso não, mas Deus falou com Adão e depois a Eva vai lá e fala com a serpente. Mas ela sabia que não era para comer, certo? Só que ainda assim, ela prefere dar ouvido à voz da serpente e olhar para aquele fruto e comer ele com os olhos, né? Temos que ter cuidado para onde que a gente está olhando. Porque o pecado de Eva aqui foi deixar a ambição dela subir. Porque ela sabia que se ela comesse,
ela morreria. Não a carne, mas espiritualmente falando. Então ela o quê? Vendo que aquela árvore era boa de comer, ou seja, a árvore ela era agradável, a gente come com os olhos, né? Você vê uma comida boa, você não quer comer, porque você fala, nossa, a comida tá linda, vontade de comer, você vai lá e come. Assim foi com Eva, ela quis comer da árvore, porque ela olhou, viu que aquela árvore era bonita, era boa, era agradável, e desejava para dar entendimento. Então Eva preferiu, sim, ser, como se diz, preferiu desobedecer à voz do Senhor e ouvir a voz da serpente. A ambição subiu aos olhos de Eva e ela comeu o fruto proibido e ainda por cima levou até Adão e comeu. Adão, por sua vez, não teve cautela. Ele não teve um pingo de cuidado com o que Deus tinha falado com ele. Por quê? A Eva comeu e deu ele, sim. A Eva desobedeceu, preferiu ouvir a voz da serpente, sim. Mas a responsabilidade de cuidar, de guardar do jardim, de cultivar e não comer da árvore, Deus deu foi a Adão primeiro. Então, Adão, antes de comer aquele fruto que a Eva estava lhe dando, ele deveria ter questionado, procurado saber de onde que estava vindo aquele fruto. Só que Adão foi cego, confiou cegamente em sua mulher. E aí, o que acontece? A Eva levou os dois para a ruína. Mas a culpa é muito maior sobre Adão, que não foi cauteloso e desobedeceu a Deus comendo do fruto. Ah, Gabriel, mas a Eva que induziu a ele tudo e levou a ele e simplesmente ele comeu. Porque, né, ela levou uma fruta, ele comeu, sim. Nós, mulheres, Deus nos deu esse poder de persuadir, de convencer, né? Só que o papel nosso é de sermos a auxiliadora, a ajudadora do nosso esposo. E Eva, ela, por sua vez, não se deu satisfeita por ela sozinha ter comido e aberto os olhos. Ela quis que Adão também fosse junto com ela. O papel do Adão era cuidar, guardar, cultivar, zelar pelo jardim. Então, ou seja, Adão já conhecia todos os frutos daquele jardim, porque antes da Eva ser formada, Adão já cuidava do jardim e dos animais. Então, ele já conhecia e Deus tinha falado com ele. Então, ele não foi inocente. Ele simplesmente cegou o seu entendimento e comeu, né? A mulher trouxe, a mulher comeu, não aconteceu nada com ela, ou seja, mesmo assim, ela tá me dando, comeu. Porque ele não viu ela morrer na carne dela. Penso eu que ele deve ter pensado, se ela comeu e tá viva, eu também posso viver. Não fala isso aqui, mas penso eu que ele deve ter pensado isso. Ele simplesmente comeu, ou seja, ele foi na onda da sua mulher e por isso acabaram se perdendo, acabaram pecando e Deus acabou expulsando eles do jardim do Éden. Por quê? Porque Deus também não queria que eles comessem da árvore da vida, que daria vida eterna para eles, já que eles não obedeceram à voz do Senhor em não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem dirá da árvore da vida? Eles iriam comer também, né? Mas antes deles serem expulsos, olha só, o Senhor chamou Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz só no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi, da árvore e comi. Ou seja, Deus já sabia do pecado de Adão e Eva, já sabia que eles tinham comido. Mesmo assim, Deus é maravilhoso, misericordioso, ele deu a oportunidade para eles confessarem o que haviam feito. Ele foi até, todos os dias Deus ia até Adão, todos os dias ele conversava com Adão e Eva, todos os dias ele contemplava a presença de ouvir a voz do Senhor nitidamente, assim como eu estou conversando com você. Porém, quando eles pecaram, Deus já sabia, então Deus foi até eles e esperou que eles confessassem, que eles se arrependessem e confessassem. Só que, infelizmente, a natureza humana, pecaminosa, falou mais alto em jogar a culpa uns nos outros. Primeiro começa por Adão, que começa jogando a culpa em Deus. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ou seja, foi o Senhor que me deu, eu não pedi a mulher. Ela comeu da árvore e comi. Ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, é isso que Adão fez, jogou a culpa para Deus, a mulher que tu me destes. Eu não pedi mulher, Senhor. Tipo isso, tô conjecturando, tá? Ela me deu da árvore e eu comi. Ela me deu. Ele não assume que Deus fez uma boa ação de dar ele uma mulher para companheira, para que ele não fique se sentindo só naquele jardim, né? Vendo os animais e tudo. Então, em vez dele falar assim: Senhor, eu pequei, acabou que Eva trouxe assim a árvore, em vez de eu olhar e ver se aquele fruto era bom ou não, se era dos que eu poderia comer, eu simplesmente comi. Eu comi. Não, ele não assumiu a culpa. Ele jogou a culpa no Senhor e na Eva. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso?
Aí a Eva vai lá e joga a culpa na serpente que me enganou e comi. Como assim a serpente enganou Eva e comeu, sendo que Eva já sabia? Eva deu a resposta certa à serpente. Eva não foi enganada. Ela sabia o que era certo e o que era errado. Só que ela preferiu ouvir e obedecer à voz da serpente. Mas não foi enganada. Ela sabia o que ela deveria fazer de certo que agradava a Deus, mas ela preferiu desobedecer. Aí o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que as feras, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e as suas sementes, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já está dando as consequências da serpente, do ato que ela fez. Tá. A serpente foi uma ponte ali para poder induzir a Eva, sim. E ela já começou a colher a consequência da sua atitude, né? Ela não poderia ter induzido a Eva a pecar. Mas também Eva e Adão vão colher as consequências do pecado da desobediência, como nós vamos ver. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Ou seja, era para nós mulheres ter filhos sem sentir dores, né? Não precisar sentir essas dores que a gente sente todos os meses, né? E nem ser totalmente dominada pelos esposos, dominada ao ponto de sentimento, né? Porque quando a pessoa é casada, a mulher e o marido se unem, sempre a mulher às vezes acaba gostando mais do marido e sendo dominada por aquele sentimento, tudo gira em torno do seu marido, aquela coisa toda, enfim. E ela acaba sofrendo mais. A mulher é movida mais sobre emoções, ela é mais motivadora. O homem mais pela razão. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tornado por quanto és pós, e em pó te tornarás. Aí é a consequência do Adão. Os homens, né, hoje em dia tem que trabalhar muito, conseguir sustentar a casa, né, sofre, dependendo do serviço se for pesado, enfim. Teve a consequência do pecado da desobediência, né? Isso não quer dizer que Deus não os perdoou e não os amou, mas sim que teve essa consequência. Tanto teve que Deus permitiu que eles vivessem por mais 930 anos, que na Bíblia fala que Adão viveu todo 930 anos. Ou seja, após eles terem cometido esse pecado da desobediência, Deus falou o que aconteceria com eles e os expulsou do jardim do Éden para que eles não corressem o risco de comer também da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, eles viveram na terra, tiveram filhos e filhas, e consequência do pecado deles veio se alastrando pela família. Tanto é que já lá vai dizer que concebeu Caim e Abel, Caim matou Abel por inveja e tal, um dos primeiros filhos de Adão e Eva. Então Caim matou Abel, ou seja, Caim matou seu irmão, Eva e Adão se tirou a dor de ver o próprio filho matando o outro. Então, assim, consequência da desobediência. Deus, ele sempre está nos instruindo qual caminho a gente deve andar, qual decisão a gente deve tomar. Porém, a gente que escolhe se a gente vai ouvir a nossa voz, a voz da serpente ou a voz do Senhor. E nós vamos ter consequências, seja elas boas ou ruins, vai depender somente do que nós vamos fazer. Então, eu e você devemos ter muito, muito cuidado no que vamos fazer daqui para frente em nossa vida. Consequências, elas vêm sempre. Ah, Gabriel, meu fulano fez tanto mal para mim que... Não, a vingança ela é do Senhor Deus. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Quem te fez mal, é Deus que vai tratar com a pessoa. Consequência ela vai colher de todo o mal que fez. Pode passar o ano que for. É o acerto de conta com o Senhor. É Deus e a pessoa. Você só tem que tomar cuidado com o que você vai fazer com as pessoas. Prefere fazer o bem do que o mal. Porque por mais que aos olhos humanos você pode falar assim, minha vida não dá certo, não vai nada pra frente, tudo de ruim acontece comigo. É processo. É diferente. Processo. Tudo tem um propósito. Pra você crescer, pra você amadurecer, pra você se fortalecer. Tudo que você achar que é ruim pra ti, na verdade, é um processo de lapidação para lá na frente você entender o porquê que você passou por isso e vai ter consequências boas, tá? A vitória sempre vem. E na Bíblia toda você pode olhar que todas as guerras que o povo de Deus teve que enfrentar, antes veio a guerra, depois veio a vitória, né? Não veio a vitória primeiro, depois a guerra, não. Sempre tinha uma luta, uma batalha a ser vencida antes para depois ter a vitória. Então na vida da gente é assim, a gente sempre vai passar por fases difíceis, por lutas, que é a natureza, é natural, porque se Jesus veio em terra, ele sofreu por mim e por você, foi
julgado, foi cuspido, foi batido, foi maltratado, foi humilhado, foi morto naquela cruz por pregos e uma morte bem demorada. Imagina se eu e você não vamos passar por dores. Jesus passou por todas as dores e aflições aqui na terra e venceu. Hoje em dia, eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. É todas. É todas. Seja coisas boas ou ruins, todas cooperam para mim e para você que amamos ao Senhor. Então, que devemos ser obedientes à voz do Senhor, seguir firme, fazendo sempre o bem, mesmo que doa, mesmo que está machucando, mesmo que está destruindo a alma por dentro, continua fazendo o seu melhor, fazendo o bem. Se Cristo habita dentro de mim e de você, nós vamos dar o melhor, vamos dar o amor. Mesmo que para isso custe sangrar nosso coração, continue fazendo o bem. Porque lá na frente, a recompensa ela vem do Senhor. Você vai entender todo o processo que você passou, você vai estar mais forte, você vai estar mais amadurecido e vai poder ajudar outras vidas que vão passar pelas mesmas situações, vai poder ajudar outras vidas, dizer, eu passei por isso, vai valer a pena, continue, e você vai poder instruir como deve agir. Olha que interessante que Deus faz. Amém? E é isso que Deus veio falar comigo, né? Que possamos mesmo conseguir obedecer à voz do Senhor, estar atento, não deixe ser levado pela emoção, pela voz do inimigo da nossa alma, pelas situações adversas. Somente confie e creia naquilo que Deus falou com você. Amém? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu amor, obrigada, Senhor, pelo teu direcionamento. Papai, que o Senhor continue nos fortalecendo em Ti, nos revestindo em Ti, Senhor. Conceda-nos sabedoria, discernimento e entendimento da Sua voz. Conceda-nos o amor por Ti, o temor em nosso coração por Ti, Senhor. Que possamos sermos filhos e filhas obedientes à Sua doce voz. Que o Senhor continue nos instruindo e nos capacitando e nos fortalecendo no Senhor, Papai. Abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo, o lar de cada um, Papai. Que o Senhor continue falando no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe.